tá, Então, Enzo. o fator é o que faz virar o produto? Ó, eu não posso te responder isso, porque aí é falar a alternativa. Aí a gente tem a questão de divisível, fala um pouco, e lá na página, na 4 fala sobre os divisíveis, e lá na propriedades da multiplicação, na página 13, a gente tem alguns exercícios aí que fala sobre o fator e fala isso na apostila, sobre o fator e sobre o produto. Então, você já consegue determinar quem é fator, quem é produto. Nós falamos isso em sala. Professora, eu ainda não entendi. Eu não posso, porque se eu te explicar de forma mais clara, eu vou estar respondendo a questão para você, tá? Você tem que analisar. Analisa fator e analisa produto. Esse número que está aí, é possível ser fator ou ele não vai ser fator? Ele vai ser sempre produto? Ou ele pode ser fator? É isso que você tem que analisar. Se eu não conseguir achar isso daqui, eu vou ter que pesquisar. A professora não pode passar corretivo, né? Por isso que eu pedi para fazer a como? A lápis. Faz a lápis, porque eu não vou aceitar rasura. Oi? Existe algum número que é divisível agora eu não descobri por todos esses? Desculpa, Rafael, eu não ouvi o que você disse. Existe algum número que é divisível por todos esses? O que você acha? Você tem que observar. Por todos os fatores e o produto? Se eu te responder, eu vou dizer se é verdadeiro ou se é falso. Tem isso na prova também? Qual que é que você está falando, Rafael? Não, eu vi essa pergunta na minha cabeça. Ah, tá, entendi. O que você perguntou mesmo? Eu pensei que você estava fazendo alguma pergunta dessas afirmativas. Não sei nada disso. Não, então fala de novo para mim. Existe algum número que é divisível por todos esses que a gente já viu? Não. Não, você diz assim, um número só ser divisível por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é infinito, né? Os números naturais são infinitos, dificilmente um número só vai ser divisível por todos eles. Por exemplo, tem números que, para eles são ímpares, ou são primos, ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então, esse número já não vai ser divisível. Tem números que são pares, então um número ímpar não vai ser divisível. Então, não, se a sua questão é, tem algum número que todo mundo divide ele? Não, porque tem a questão de ser ímpar, tem a questão de ser primo, tem a questão de ser par. Nem se um número é par, ele não pode ser ímpar. Se o número é primo, ele não é composto. Você está entendendo? Isso é o que você queria saber? Tá? Essa é a consideração que você faz. Agora, a questão número 3, vocês têm um número que nós temos 2 fatores e temos um produto. Além de você descobrir quem é o fator e quem é o produto, você sabe quem é o fator e quem é o produto, você tem a questão de quem é múltiplo de quem. Determinado número é múltiplo desse outro. Para você saber, basta que você divida esse número pelo outro. Se der uma conta exata, então sim, ele é múltiplo. Divisível é a mesma coisa. Pega um número e divide pelo outro. Se ele der uma divisão exata, ele é divisível. Se não der uma conta exata, ele não é divisível. Isso é o que vocês têm que pensar. A questão de fatores e de múltiplo, olha o número nessa expressão. 20 igual a 4 vezes 5, quem são os fatores? Quem é o produto?
tá? É isso que vocês precisam observar. Eu não tô conseguindo... Professora, pode fazer a 4? Só um pouquinho, a gente já vai para 4. Eu não consegui sair da 2, nem a 3 ainda. Nem a 2, nem a 3. Acho que você está ficando um pouco ansioso, Enzo, mas você não tem problema, não precisa, ó. A gente não é que eu tô ansiosa, é que eu tô perdida. Tá com dificuldade. Depois você pode voltar nessas questões e tentar resolver. Você pode voltar lá na apostila, dar uma lida, resolver o exercício que está lá, que você já tem a resposta, porque nós já fizemos, e tentar entender como que a gente chegou em determinada resposta. Essas situações nós falamos em sala, então nós fizemos exercícios parecidos com eles. É só uma questão agora de saber, nós fizemos muitos exercícios desde que começou a aula online, então resta saber qual página que está, não dá para a gente ver agora, isso está na página tal, mas você pode procurar depois. E aí, fica tranquilo que você vai conseguir fazer, você vai conseguir lembrar disso aí. Só lembra que para um número ser múltiplo de outro, pega o maior, divide pelo menor, vai dar exato? Para um número ser divisível por outro, pega o maior, divide pelo menor, vai dar exato? É isso que você tem que compreender. Se você consegue compreender isso, você consegue dizer se essa questão ela é verdadeira ou ela é falsa, tá? Vamos passar para a quarta questão, depois a gente dá continuidade, né? Se precisar voltar, a gente volta nessas, ou você tem o tempo que você tiver para fazer depois. Por isso que eu estou falando, não passe a resposta à caneta ainda. A questão 4, você tem o número menos 128, tem o número mais 64, menos 32 e mais 16. Essa sequência, ó, lembra que nós trabalhamos na última aula com sequências? Isso é uma sequência. Seria menos 14 e mais 12, seria menos 8 e mais 4, seria menos 4 e mais 2, seria mais 4 e menos 2. Pega a primeira, menos 128. Pega o segundo número e observa aí. Essa sequência se encaixa nessas situações aqui? Nessa ou nessa. Qual dessas situações se encaixa essa sequência? Eu não posso dar mais detalhes. Se eu der mais detalhes, eu respondo a questão. É uma sequência vocês já sabem como que ela trabalha, ela vai seguir uma ordem. Essa ordem que ela está seguindo é isso daqui? Um termo eu vou subtrair de 14 e o outro termo eu vou somar 12. Um termo eu vou subtrair 8 e o outro termo eu vou somar 4. Ou um termo eu vou subtrair 4 e o outro eu vou somar 2. Ou o oposto. Observa aí a questão da sequência. Você vai marcar X em uma dessas? Isso, você vai marcar X em uma dessas. Uma dessas é a sequência. Vou precisar de uma calculadora agora. Ó, vou dar a dica, tá? Tá todo mundo olhando com cara de paisagem. Olha a sequência. Olha a sequência. Nessas aqui, elas seguem essa mesma regra? Essa sequência que tá aqui, vai seguir a mesma regra?
aqui, se eu falar, eu estou dando a resposta, mas observa a sequência. Como que você chegou aqui? Ó, desse primeiro para esse segundo, observa, como que eu cheguei? Quem que representa? Se eu falar uma palavra, eu já digo a resposta. Mas observa aqui, como que representa isso daqui? Aqui não é o número, não é a quantidade da sequência, não. Aqui ela está representada da mesma forma. Por exemplo, se eu der um exemplo, eu vou responder. Olha aqui, essa sequência. Olha para a sequência e aí você observa. Ela está decrescendo e, ao mesmo tempo, ela tem números positivos e tem números negativos. Ela sai do menos 128, vai lá para o mais 64. Observa a questão do 128 para o 64. Observa aí. Qual a relação? Qual a relação de 64 para 128? Qual a relação de 16 para 32? Não fala, tá? Só pensa. 128 e 64. Qual a relação entre eles? Um é o que do outro? Um é o que do outro? Se você entender essa relação, você vai entender aqui. O que o 14 tem que ver com 12? Tem alguma coisa a ver ou não tem nada? Mas e o 8 e o 4? Tem uma relação igual à da sequência? E o 4 e o 2? Um positivo e outro negativo? Qual relação que eles têm com a sequência? Observa a sequência. Matemática nem sempre é cálculo. É observação. Eu já entendi já. Entendeu a observação? Uhum. Eu não entendi nada. Hoje o Enzo está bugado hoje. Pode fazer assim? Oi? Pode fazer a 5? Vamos para 5. Todo mundo terminou a 4? Não. Eu não terminei a 2, professor, ainda. Tá. Depois eu tô perdida na 2. Não tem problema. Você volta, tá? Depois a gente volta. Vamos só fazer juntos para você pegar a explicação da questão. E aí você volta depois para fazer as que você não conseguiu o resultado. Não marca a caneta, por favor. Depois você consegue fazer. Ó, número 15.000. 15.000 é divisível por quais destes números? Pega cada um, divide 15.000 por cada um deles e vê. Quem que vai dar exato? Pode ser mais de um? Pode ser todo, não vai ser todos eles, isso eu sei que não. Eu não entendi a 4 nem a 2, eu tô muito perdida nessa. Mas vai ser mais de um. Vai. Ó, tudo que der divisão exata, você vai marcar. Ou você segue as regras da divisibilidade. Quando que o número é divisível por 3? Se o número for divisível por 2 e por 3, ele é divisível por 6? Quando que o número é divisível por 4? Você não precisa nem fazer conta. Você olha o número, você já sabe. Quando que o número é divisível por 10? Ele termina em que número? Quando que o número é divisível por 5? Ele termina em que número? Se você lembrar, você tem aí na página... Ó, na página 3, tem os critérios de divisibilidade, na apostila, página 3, critérios de divisibilidade. Você olha lá e observa, esse número terminou com tal número. Então não precisa fazer conta, você já sabe que ele é divisível por 2, por 3, por 4, e aí você vai marcar todos os números que ele é... Na página 3, você vai marcar todos os números que ele é divisível. Mas aí complica, eu consegui as 2 primeiras, mas a terceira e a quarta ficou difícil. A questão... Pronto, já fiz. Tá, só um pouquinho. A terceira e a quarta o quê, Enzo? Terceira e quarta questão?
Dá 2. Não, isso aí você vai conseguir depois, não se preocupa. Depois você vai analisar com carinho, você vai ver como você vai compreender. Não fica pensando nelas agora, não. Tá Consegui conseguindo? achar a terceira. Já fiz a 6. Tá, só um pouquinho, tá, gente? Pra gente fazer junto, porque a gente vai terminar junto. E depois que a gente terminar, a gente tem aula, então não dá para um fazer e o outro não. Por isso que a gente está fazendo junto. Aleluia, achei. Consegui achar essa porcaria. Agora a 4 complica, porque eu fiquei perdida e eu não entendi como que eu vou poder fazer. Questão 4? 4 eu fiquei perdida. Como que eu vou fazer daí? Porque eu não entendi como que faz a questão. Só para pegar 2 números e dividir por um deles? Não, aqui você vai pensar no raciocínio só. A questão 4 é só o raciocínio que você tem aqui aplicar na de baixo. Só tipo, para fazer tipo menos 128, menos 114? Ou menos 14? Não, você não vai fazer isso, não. É só o raciocínio. É só o raciocínio. Por que o 120, qual a relação do 128 com o 64? O que eles têm? O que um é do outro? Qual a relação do 32 com o 16? O que um é do outro? E aí você vai equiparar uma das respostas. Uma das respostas vai ser equivalente. Vai ser equivalente. Então, por um exemplo, tipo, para eu pegar, tipo, menos 128 aí fazer a conta com mais 64? Isso aí você vai descobrir uma relação entre eles. Não, vou comprar agora. Deixa o sinal de lado por enquanto. Pensa só no número. Então, deixa o sinal de lado. No final você vê o sinal. Você tem 128 e você tem 64. Existe uma relação. Você vai somar ou vai subtrair? Aí já vai dar R$60. Subtrair. Quanto que dá? Quanto que dá 128 menos 64? Não sei, que minha mãe tá dando aula, eu mesmo não tenho nada. Eu comprei o bolo. Professora, como você faz? Eu voltei na 4 para o Enzo não ficar preocupado. Ele está muito preocupado nas questões que ele está deixando para trás. Eu voltei um pouquinho. Se vocês quiserem ir resolvendo a 6, a questão 6, é fazer as multiplicações. Podem ir fazendo, tá? Deu 64. Isso, dá 64. Esse 64, Enzo, vai ser positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Agora, observa uma coisa. De 128 para mais 64, qual que é a relação? Eu vou 6 horas buscar, então, 6 e pouco. Não é metade? Não, Enzo. Ó, 64 não é metade de 128? 64 não é metade de 128? Não, ela vai fritar só na hora que eu chegar lá. E 32, em relação a 16? Qual a relação entre os dois? É metade também. Metade. Só que aí agora você observa o sinal. O sinal do primeiro é positivo ou negativo? Negativo. E o sinal do segundo, positivo ou negativo? Por que 60? É só positivo. Agora você observa quem nessa seleção aí, desses 4,
tem o mesmo raciocínio. Quem é metade de quem que é positivo e negativo? Tá? Essa é a questão 4. A questão 5 você já fez, você descobriu aqui quem são os divisíveis. Eu não fiz assim com Eu ela. falei, Tá, daí ela então tá faz a ligada, 5. falando que não sabe, que O vai pessoal já está ver. fazendo a 6. Ela, Vai para se 5 for, eu agora. ajudo. Você tem um número. Eu já fiz a 6. Tô esperando a 7. Tá, só um pouquinho que a gente já vai chegar junto lá. A questão 5, você tem um número, Enzo, que está perguntando se 15 mil é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quem ele fosse divisível, você vai marcar um X. 15 mil é divisível por 2? Aí você vai marcar X se for, ou não vai marcar nada se não for. 15 mil é divisível por 3? Você vai marcar X se for, não vai marcar nada se não for. 15 mil é divisível por 4? 15 mil é divisível por 4? Você vai marcar um X se for. Se não for, você não vai marcar nada. Entendeu? Compreendeu, Enzo? Tá. E a 6 que o pessoal está fazendo, você vai multiplicar e dar o resultado com o sinal correto. 8 vezes 5, tanto. E o sinal? Tanto. Eu sou muito ruim com esse negócio de matemática. Não é não, Enzo. Você só está preocupado. Você não é. Eu conheço você. Você é meu aluno desde o ano passado. E suas notas são excelentes. Então, no mínimo 5 eu tirar. Não, você tira mais que 5, não se preocupa. Faz aí essas e chega na 6 que todo mundo está fazendo. O restante já terminou assim? A 6? Sim. Já? Então Já. pode fazer a 7. Lembra daquela atividade que a gente fez ontem, a 7? Lembra que a gente fez ontem, não? Quarta-feira? Atividade 7. Lembra que a gente fez uma atividade na quarta-feira que você vai transformar o número em 2 números. O CA? Isso. Na verdade, esse daqui não aplica, não. Esse não aplica a propriedade. Você vai ter que escrever uma multiplicação de 2 números inteiros que resulte no produto. Você vai pegar esse número aí, vai fazer uma multiplicação que dê esse resultado. Cuidado com o sinal. Tem que dar o mesmo sinal. Esquece o exercício passado. Pode falar, Enzo. 5 é o resultado tem que dar exato? A 5, para que um número seja divisível, ele precisa dar uma divisão exata. Agora, você não precisa fazer conta. Você sabe quando que o número é divisível por 10? Quando que o número é divisível por 6? Quando é divisível por 3? Todas essas situações aí a gente tem lá na página 3. Você não precisa fazer conta. Mas se você quiser fazer a conta, não tem problema. Se o número der exato, ele é divisível. Se não der exato, ele não é divisível. Professora, como que vai fazer a H? Tá bom. Ah, como? Sei. Nossa, é a mais fácil. Ah! Olha, a Fernanda me perguntando da H. Agora que eu fui perceber, professora. Ah! Tá, já terminei. Tá, vamos dar um tempinho para todo mundo fazer a última questão, tá? Descansa aí. Rafael caiu? Caiu? É, caiu.
Ana, você está em qual? Terceiro ano, chegar na 8. Tá. Nossa, essa menina hoje tá tão rápida, olha só. Rafael, você parou em qual, Rafael? Você parou em qual? Eu? É? Você caiu? Eu parei na 7. Ah, tá. Continuamos lá, tá? Tá sendo a melhor coisa fazer atividade avaliativa em casa. Fazer atividade avaliativa em casa, você pode consultar para os universitários, Uhum. para os colegas de família, quando ninguém está vendo, né? Quando a gente está fazendo, não. Mas você pode ler antes para se ambientar com a questão. Eu Podemos deixei ir para a pro próxima? meu irmão me ajudar. Pelo menos isso, né? Porque quarentena não é muito bom. A atividade 8, ela vale 3 pontos, porque cada uma dessas expressões equivale a um ponto, tá? E o que vocês vão fazer? Nós fizemos algumas atividades exatamente iguais a ela. É uma expressão, só por favor, não é continha, é uma linha embaixo da outra. Cuidado com o sinal antes do parênteses. Cuidado que multiplicação vem primeiro do que soma e subtração. Cuidado com isso, tá? Se vocês tomarem cuidado com o sinal antes do parênteses, o sinal de menos antes do parênteses, tomarem cuidado de fazer primeiro as multiplicações e depois as somas e subtrações, não vão errar, tá? Então, podem fazer uma de cada vez e tomem cuidado com Professora. essa situação. Oi. Pode Só o resultado? Não, Enzo, não pode falar o resultado, porque o resultado... Não, eu tô perguntando se eu posso colocar só o resultado. Não tô falando se eu posso. Você fala em qual? Na 8, se eu posso colocar só o resultado. Não. Essa daqui, eu coloquei um quadro aqui, porque eu quero o desenvolvimento dessa expressão. Eu quero ver, você pegou o 10 e fez ele com que número? Pegou o 8 e fez ele com que número? Eu quero o desenvolvimento da expressão. Exatamente como deve ser feito. Então, não é o resultado. Não é o resultado que importa, e sim eu quero ver como que vocês resolveram cada uma dessas 3 questões. O desenvolvimento vai contar, com certeza. Só o resultado, você já perde metade da questão. A Fernanda quer falar? Quer falar, Fernanda? Uhum. O que, Fernanda? Pode colocar a expressão de lápis aí, o resultado de caneta, ou tem que ser tudo lá? Não, pode sim. Olha, nós fizemos igualzinho na página 12. O exercício número 11 que vocês fizeram no caderno. 11? O exercício 11 da página 12 da apostila. O exercício 8. O 11 da página 12 da apostila Tá. É um exercício. É um exercício tranquilo, tá? É o mesmo exercício. Só que aí vocês vão verificar. Essa de como é que eu vou fazer? Oi? Como é que eu vou fazer essas 7? Menos 21 é o quê? Oxi. A atividade 7?
Que multiplicação que você faz que você chega no menos 21? Tal número com tal número dá menos 21. Por exemplo, o número menos 12. Menos 12. Para chegar no menos 12, eu posso fazer 4 vezes menos 3, não posso? 4 vezes menos 3 não dá menos 12? É a mesma coisa aí. Para dar o menos 21. Professor, Deixa eu você falar um acabou dando a negócio. resposta das Aê. três? Deixa Aê. a Ana falar. Fala, Ana. A C mas também tem no caderno. A C. Eu dei a resposta das 3. Então, gente, professora é legal. Eu Sério? dei a Ai, que resposta. perfeito. Legal. Até que quem foi boazinha. Nossa, eu sou boazinha sempre. É verdade. Começou a melhorar. Nossa, Agora? Para mim tá boa desde a primeira. Professora, se muda um sinal, vai mudar tudo, né? Muda tudo. Um sinal você Isso. erra completamente. Basta um Isso sinal aí que é diferente. errado. Professora, eu não sei, professora, é tão confuso para mim. Não, lá na parte da multiplicação fala. Positivo com positivo vai dar. Negativo com negativo vai dar. Falou pra mim que eu não Iguais. consegui nem fazer a conta. Iguais vai dar. Diferentes vai ser. Lembra da regra de sinais. Se você lembrar da regra de sinal, você não erra. De jeito nenhum. O professor, isso que eu esqueci. Ô, Eu já ia professora, fazer Mas sem você vai trocar o esquecer. sinal. esse Não, olha a negócio de apostila. positivo com positivo e negativo com negativo é só na multiplicação, não é? Sim. A gente não entrou na questão de divisão ainda, então é só do conteúdo que a gente viu, é só na multiplicação. Porém, Na soma é diferente. na soma é diferente. Exatamente. Nossa, Eu sorte jurava que eu tinha errado. que eu copiei a expressão. As continhas, falando isso. Ainda bem que eu copiei no caderno. Quem deu chapéu na professora? Porra. O que é dar chapéu? Não entendo isso. Dar chapéu. Eu nunca vi um ser humano. Oh, caramba. Me aguarde, eu vou lá pegar o caderno. Caraca, que número que vai dar 13? Oxe. Professora, tem algum número multiplicado que dá 13? Então, eu acho essa mais fácil que tem. O número que você multiplica por 13. É a mais fácil. É isso que eu perguntei. Eu já até falei a resposta, não falei?
não. Sei. Então, Eu ainda tô presa na da 8. Ainda tô preso em Você tá todos. preso na da 8. Sim. Ainda A tô preso professora em acabou de dar a todos. resposta. Ela falou a Dá. página, o exercício igualzinho. Mas eu não tô achando. Ela falou página 11, eu tô procurando. Não, ela falou página. Eu falo pra você. Tá bom, vou ficar quietinho. Eu ouvi página 11. procura aí, tá na apostila. Eu acho que o caso deu um infarto. Acho que no Nossa, mínimo, não sei, eu acho que eu tinha. a matemática faz isso? Mas eu achei que eu não tinha copiado. Terminei. Isso que eu levei. Anda querendo dar chapéu na professora, isso que dá. Quem dá Que chapéu dá na chapéu? professora, quem engana a professora, fala que copia e não copia, acontece isso. Mas consegui não achar. aconteceu. Eu não consegui achar a 8, a 4 e a 5 até agora. A maioria da atividade só foi de marcar. Então, né? Perfeito, né não? Perfeito. Também pra Se mim errar foi já mais era, nem tem como. Tem nem essa vale metade, né? Vale metade porque você chegou na Errou, metade você do errou. raciocínio. Errou, errou, acertou, acertou. É bom e ao mesmo tempo ruim. Não, é ruim. Na verdade, Quase é ruim. não sei, hein? Não é Eu bom levei nem um ruim, é ruim. Não tem essa de 66 não, é ruim mesmo. qualquer hora, professora. Oi? Se eu morrer